Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. Temos certeza absoluta que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração, como já também falou aos que estiveram presentes no culto de Santa Ceia. Foi uma mensagem fantástica para o nosso coração. E temos certeza que será mais uma mensagem fantástica para o nosso coração. E a nossa mensagem de hoje está ligada à traição. É uma palavra forte, dói, balança, mexe com as nossas estruturas, mas com certeza o que aconteceu na vida de Judas, de alguma maneira todos nós passamos por algum tipo de traição. Mas também podemos aproveitar esses momentos de dor e crescer. E esse é o objetivo do Senhor para o nosso coração nessa noite e para você que está em casa. Vamos orar? Espírito de Deus, fala conosco de forma sobrenatural nesta noite, e que o nome do Senhor seja glorificado. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé para adorarmos a Deus. Evalda. Em nome de Jesus, Deus tem uma recompensa para você nessa noite, porque a presença dele aqui é real. Em nome de Jesus, a presença dele está aqui nesse lugar. Mesmo antes de nós chegarmos aqui, ele já fazia estar aqui, já estava aqui nesse lugar. Vamos tomar posse da presença do Senhor nesta noite. Vamos tomar posse da presença do Senhor nessa noite, de falar com ele: eu quero te adorar, eu quero te louvar, em nome de Jesus. Tua presença nesta noite. A presença dele se faz presente aqui neste lugar. Não fique tímido. Solte, deixa ele falar com você nesta noite. Então adorarei. Então eu louvarei.
Mateus 26, pode colocar para nós aí algo. Mateus 26, nós leremos a partir do 14 até o 25. E depois você também está dispensado de usar seu celular. Eu gostaria até que mantesse aquele aviso, por favor, porque alguém pode esquecer, né? Vamos ficar em pé? Mateus 26, a partir do versículo 14. Lembrando a todos os que estão em casa que o nosso tema é traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram a pôr um por um a pergunta: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Espírito Santo de Deus, o Senhor me deu essa mensagem em Viçosa, Minas Gerais, esses dias, e ela está pegando fogo desde aquela noite. Fala conosco aqui de forma sobrenatural, em nome de Jesus, e aos que estão em casa, amém. Pode sentar. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele o grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado um sinal. Não estou te dando outro endereço, não é mesmo para você procurar. Aquele em que eu beijar, esse prendei-o. Logo aproximando Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso lhe aproximaram dele e lhe deitaram a mão. Em outro texto, ainda em Mateus, ele diz que ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. Quando nós olhamos para esta palavra, ela é muito forte. Quando nós olhamos para esta palavra, ela nos mostra, e se você entrar dentro da mensagem e prestar muita atenção no texto sagrado, que Jesus passou uma noite inteira orando para escolher esses 12 discípulos. Jesus não poderia ter enganado.
E a oração e a resposta de Deus para ele foi para esses 12 nomes. Judas recebeu autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho, e conviveu por 3 anos com a pessoa mais importante desse mundo. Mas mesmo assim, decidiu traí-lo. A traição do homem com Deus já começa lá no Éden. Depois ela se estendeu para casais, amigos, governos, sociedades, colega de trabalho e, acredite se quiser, o mais penoso às vezes, irmãos de igreja. E nós precisamos entender, dentro da história da infidelidade do homem, o quanto isso custa a traição. E nós percebemos isso claramente nesse texto sagrado de hoje, que apesar da gente estar na igreja há muitos anos, não significa que estamos transformados. Porque Judas passou 3 anos com Deus conosco na terra presente, e mesmo assim, tendo todas as experiências do sobrenatural, ele não mediu esforço, ele não pensou muito no que ele estava fazendo. Ele traiu Jesus. Mas é claro que a sua traição não começou ali no final do mandato dele. Lá atrás, dentro da história, ele era o caixa, ele cuidava do financeiro, e ele já tinha ali uma porta aberta, onde o diabo trabalhou com ele, na área financeira. Nós precisamos entender que as traições, muito comum e natural, trabalhada por Satanás nos relacionamentos conjugais, ela é muito comum também trabalhada nos governos, ela é muito comum também trabalhada na sociedade. E às vezes nós já estamos tão acostumados com traição, pessoas traindo, que podemos correr o risco de achar natural, mas não é natural. Só quem é traído sabe a dor da traição, seja de uma decepção com um colega de trabalho, seja com um vizinho, seja com aquele que a gente estendeu a mão, está nos traindo. Sabe que você investir em alguém, apostar em alguém e depois descobrir que aquela pessoa está te traindo, ela não está sendo fiel, ela não está correspondendo ao investimento que você está fazendo nela. Isso dói para o investidor, mas pode ter certeza, estes com efeito serão envergonhados os que procedem traiçoeiramente. O texto sagrado lá em Salmo 25 diz: com efeito, dos que tinham espera ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os traiçoeiros, são os que traem. Há um determinado tempo de traição,
mas no tempo certo será envergonhado. Deus jamais deixará o justo envergonhado, mas o traiçoeiro será envergonhado. A palavra de Deus diz que nada que nós fazemos a oculta, ninguém sabe, mas Deus sabe. Então não existe, Deus tem a leitura do teu pensamento. Deus não precisa que você adultere indo para a cama fazendo relação sexual com alguém. Deus só precisa que você pense em alguém, deseje aquele alguém e fabrique aquele pecado no seu coração. Traição. Você já traiu, você já pecou, você já abriu uma porta para o diabo trabalhar em você, como trabalhou em Judas. Então nós temos que entender que o povo de Israel, se você ler o livro de Oséias, você vai ver o quanto custou caro para eles a traição. É só ler o livro de Oséias, Antigo Testamento. Nós temos que entender, segundo a palavra de Deus, a justiça de Deus livra os retos, mas a maldade dos traiçoeiros os apanharão. Querido, ser traiçoeiro é parecer para o mundo o espertão, a espertona. Mas é uma questão de tempo para você cair na rede de Deus e Ele te apertar e te espremer muito. E é até bom que Ele esprema muito, porque talvez nesse espremer de Deus esta vida possa ser salva. Porque Judas andou dentro da igreja de Cristo, com Cristo, a igreja presente, 3 anos, mesmo fazendo todo um trabalho correto, mesmo recebendo a autoridade dos 12 apóstolos, ele optou pela traição. Então nós temos que ficar atento que na história ela vai engrossar homens ilustres, que se enlamearam, emporcaram. Sabe quando a porca se lameia? Homens ilustres, e até os dias de hoje continuam se emporcando na lama. Mas para a sociedade, terno, gravata, carro de 500 mil reais, não interessa. Deus conhece o coração. Há muitos que estão enlameados, e nós precisamos entender que, olhando para o texto que Deus nos trouxe, olhando para essa palavra, já li ela muitas vezes, a palavra de Deus a gente lê muitas vezes, até que eu me lembro, nesses 20 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que vem no meu coração pregar sobre a traição de Judas. Mas entrou tão forte no meu coração, eu estava lá em Viçosa semana passada, e eu falei, eu vou pregar em cima desse texto, e eu vou trabalhar em cima desse texto, e eu vou trazer para nós o que é esse texto para nós hoje. E esse texto para nós hoje mostra que Judas perdeu a sua maior oportunidade. Mas será que você hoje também, que está em casa ou que está aqui, não está perdendo a sua maior oportunidade? Será que você consegue enganar sua esposa, seu marido, seus filhos, seu colega de trabalho, e Deus você consegue enganar? Judas conseguiu enganar os 12 até o dia da Santa Ceia, e eles não perceberam que ele era o traíra, porque Jesus falou, deu a dica, é um que bota o pão na boca junto comigo. Ninguém percebeu nada, e Judas estava botando o pão na boca ali naquele momento. Judas saiu, os discípulos até aquele momento não tinham percebido nada. E quantas vezes nós, eu e você, estamos no meio da irmandade, orando junto, e tem irmandade traíra em todos os lugares. O que vai nos tirar das traíras é o jejum e a oração, é o discernimento.
Nós precisamos estar atentos, porque esta palavra, ela vem da parte do Senhor, e essa palavra nos mostra que esse rapaz era inteligente, ele era o tesoureiro, ele era capacitado. Judas, você sabe o que significa Judas? O nome Judas significa louvor. E quem hoje tem o interesse em botar o nome do filho de Judas? Olha o que esse rapaz fez. Ele desfez da adoração, do significado do nome dele, queimou o nome dele. Mas quantas vezes nós, estamos queimando o nome de Deus? Nossa esposa não sabe, nosso marido não sabe, nossos filhos não sabem, mas Deus sabe que você é traíra, e vai pagar caro traíra, porque Deus não se brinca traíra, com Deus não se brinca traíra. Nós temos que ser íntegros com Deus, nós temos que levar o evangelho a sério. Está escrito na palavra de Deus que aqui, ó, ele pagou a sua dívida, mas pagou para você se arrepender e deixar de ser traíra. Digamos que nessa noite você está em casa e você é um traíra, você está presente aqui, é um traíra. Arrependa enquanto dá tempo, porque Judas teve a oportunidade, mas não se arrependeu, teve apenas remorso, e depois do remorso completou a obra, foi para o inferno. O diabo falou: não tem mais jeito, morre. Lembra de um detalhe importante: o traíra não ameaça, o traíra é falso, a traíra é falsa. O traíra foi dar um beijo. Nós temos que ter discernimento, nós temos que buscar a orientação de Deus, e só uma maneira de nós termos discernimento: oração com ação, vida no altar. Nós temos uma guerra espiritual 24 horas por dia até Jesus voltar. O cristão verdadeiro, ele ora constantemente, ele busca a presença de Deus constantemente, porque a nossa guerra não é contra marido, não é contra esposa, não é contra filhos. A nossa guerra é contra o diabo. É o diabo que bota no coração traição, infidelidade. É o diabo que leva as pessoas a partir para o caminho da escuridão, da brecha. E nós temos que estar atentos, porque Jesus, segundo a sua palavra, ele conhecia o que estava no coração de Judas. Mas eu quero te dar uma notícia boa, e você que está em casa nessa noite. Mateus 9,4 diz que Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: por que cogitais mal no vosso coração? Porque é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, levante. Ei, Jesus conhece os teus pensamentos, irmão. Jesus conhece os teus pensamentos, irmã. E esta é a maior responsabilidade que você tem. Talvez você não peque muito no falar, mas no pensar, só estando no Espírito, só andando com essa palavra 24 horas por dia, é que você não vai pecar em pensamento. Jesus conhece os nossos pensamentos, por isso ele sabe que a nossa luta é muito grande. Mas o reino do céu diz uma coisa muito simples: o reino é esforço. Nós temos que nos esforçar. Nós não estamos com a garantia do céu. Nós temos que lutar e perseverar até o fim. É uma luta diária. Mas a palavra de Deus diz que nós somos espelho. A palavra de Deus diz que as pessoas têm que olhar para nós como referência do evangelho. Por isso que não cabe a nós, cristão dentro da igreja e fofoqueiro de rua. Nós temos que ter a mesma atitude na igreja e na rua. Nós temos que ter equilíbrio emocional.
para ouvir as pessoas, dar uma palavra de sabedoria, ou ficar calado e não falar nada. Nós temos que saber entender, porque Judas, ele conviveu com Jesus. Judas tinha e teve a porta da salvação no seu caminho. Mas Judas, que teve a porta da salvação no seu caminho, abriu brecha. E quando é que nós abrimos brecha? Quando nós, em nome de uma conversa santa, falamos mal um do outro. Estou só avaliando a pessoa. Cuidado com a tua língua, pode ser uma porta. O diabo entrou em Judas, mas ele entra em qualquer um de nós, mesmo estando dentro da igreja e querendo ir para o céu. Nós precisamos entender que esses 3 anos, ele ouviu palavra de salvação, ele ouviu palavra de arrependimento, ele ouviu palavra de perdão, ele presenciou milagres de cego, coxo, paralítico, leproso. Ele viu gente ser ressuscitada. Judas viu tudo do melhor banquete que alguém poderia receber. Eu, infelizmente, tem já 10 anos que eu não participo de um congresso. Mas eu participei de um congresso de 3 dias em Itaperuna em 2012. Nunca vou esquecer, da igreja Bethesda. Como aqueles 3 dias parece que a gente navega no céu, de tão gostoso que era aqueles 3 dias, cedo, de tarde, de noite, 3 dias. E eu fico imaginando Judas 3 anos neste congresso de avivamento, nesse aprendizado. Olha que coisa tremenda e fantástica Deus falou ao coração desse rapaz. Mas a Bíblia diz que ele não aproveitou a oportunidade. Nós temos que entender que a Bíblia diz que, apesar de nós, eu, pastor João Marcos e todos os outros presentes aqui que trabalham em libertação, expulsar demônio, curar enfermo, entregar profecia, opa, homem de Deus, negativo. Homem de Deus é caráter, é atitude diária. Os sinais não significam que somos homens e mulheres de Deus. O texto sagrado diz que Jesus falou assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E estes profetizavam o espírito de demônio, faziam muito milagre. Jesus falou assim: não vos conheço, não vos conheço. A nossa referência não é ser aparentemente ser usado por Deus. A nossa referência tem que ser uma conduta diária. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Então nós, olhando para este homem, ele foi o maior fracasso da história. Judas, louvor, porque ele cometeu o maior erro da história. Ele traiu Jesus Cristo, o Deus presente. Nós, olhando para a história, nós precisamos entender que tipo de traição eu estou tendo hoje com Deus. Será que eu sou um homem ou uma mulher de Deus que ora todo dia? O seu pastor, independente da hora que dorme, é meu horário despertador. Se caso eu perder a hora, 5 horas eu estou em pé há 20 anos. É encalçado, porque eu não estou falando de Vitória. Eu tenho um compromisso com Deus, não é com vocês, é com Deus. Agora, a partir do momento que eu me esforço para ser isso que eu sou com Deus, eu tenho certeza que na linguagem simples, Deus me usa com integridade. Agora nós precisamos entender qual é o horário que você encontra para ter esse compromisso com Deus de qualidade. Porque a vida está passando rápida.
Nós já estamos aí em 2022. Nós estamos caminhando para o fim segundo a Bíblia. Não estamos dizendo que é hoje ou amanhã. Nós só sabemos que os sinais têm nos mostrado que estamos vivendo para o fim. Mas nós temos o sinal de que a vida aqui é temporária. Daqui a pouco nós vamos embora. Não sabemos se é hoje ou amanhã. A onda Covid passou. Estamos vivendo um novo momento. E qual será o novo momento que virá depois? Alguns sinais da palavra de Deus está muito claro. O amor se esfriaria de quase todos. E nós estamos vendo isso com nossos próprios olhos. A gente percebe claramente que nem os próprios vizinhos se envolvem um com o outro. Isso é bíblico. Nós estamos vivendo esse momento da história. E nós precisamos entender que são sinais claros da volta do Senhor. Mas nós não podemos deixar que isso venha tirar de nós o foco, o esforço. Os 11 também falharam. Os 11 na hora da cruz correram. Mas a diferença é que os 11 se arrependeram. Nós precisamos ter cuidado se o que você tem passado traz remorso e você volta a fazer as mesmas coisas, ou se você se arrepende radicalmente daquele pecado. Eu vivi o mundo 36 anos. Quando eu aceitei Jesus Cristo, a minha vida foi 180 graus. E muitos colegas crentes que trabalhavam comigo na Excelsa falavam claramente: é fogo de palha, vai passar, essa fase vai passar. Já tem quase 30 anos e ela nunca passou. É a convicção do que é realmente o reino de Deus dentro de nós. Não faltou milhares de oportunidades de dizer: Jesus, me leva embora, eu quero ir embora, não é de calçada, não quero ir para a eternidade, quero morrer. Orei muito mais do que Elias pedindo a morte. Mas Deus nunca levou, porque Ele sabia que eram uns momentos de fraqueza, de luta, a guerra estava muito grande. Ele passou por todas as tempestades comigo e continua passando. Porque há no coração sinceridade, primeiro com Deus, depois a tentativa de ser sincero diante do homem. Porque diante do homem é muito difícil, a gente é muito julgado e apedrejado. Mas o coração sincero diante de Deus, ele faz com que as pessoas acabam se agradando de nós, porque ele vê integridade. Judas, ele teve a oportunidade da maior oferta que o homem recebe. A maior oferta que você recebe é a oportunidade do perdão. Todos nós temos a oportunidade do perdão. E quando Ele me deu essa oportunidade em 1991, eu entendi o que é a oportunidade do perdão, em que meu passado poderia ir tudo para a cruz. Eu a recebi e fui desenvolvendo dentro de mim, dia a dia, e estou desenvolvendo até hoje, até o dia que Ele nos chamar. Nós nunca vamos estar preparados. Nós nunca vamos estar preparados. Nós somos cercados de defeito. Isso aqui é carne. A natureza humana é carne. A natureza humana não nos dá oportunidade. Ela nos leva 24 horas por dia a tentar não fazer a vontade de Deus. Mas há algo que eu gosto muito, está lá em Mateus, que diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele.
Então nós temos que entender que o reino é esforço. E eu e você precisamos nos esforçar, porque este homem, ele destinou para ele o inferno. Ele poderia se arrepender de todo o coração, e talvez um daqueles sacerdotes fosse o acusador, tinha outra pessoa para entrar no lugar dele, porque ele teve a oportunidade. Alguém ia trair Jesus, porque a palavra de Deus ia se cumprir, mas não precisava necessariamente ser Judas. Mas ele endureceu o coração. E nós aprendemos com isso que o maior fracasso da história é nós perder a oportunidade dessa convivência que nós estamos tendo diariamente com Cristo. Eu e você precisamos estar atentos, porque ele traiu o seu melhor amigo, Jesus. Ele recusou a oferta de ser perdoado. E uma vez que você começa a afastar, devagar, o inimigo vai entrando sorrateiramente para te derrubar. Há 4 coisas que nós não podemos esquecer. O compromisso que nós assumimos com Cristo. Judas assumiu um compromisso, está lá na Bíblia. Ele deixou tudo, a vida secular, para seguir Jesus. Ele teve um compromisso sincero. Ele estava interessado realmente. E se ele teve esse compromisso, deixou tudo, recebeu autoridade sobre os espíritos, o que aconteceu com ele então? A segunda coisa, ele recebeu a oportunidade de viver intimamente com Cristo. E aí nós recebemos lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso, irmão. A gente acha que é e não é, mas o Senhor diz que Ele prova, esquadrinha cada um de nós, esquadrinha nosso pensamento, para dar a cada um de nós segundo o proceder das suas ações. Você está entendendo, irmãos? Então nós temos que entender que o nosso coração é enganoso. Mas há algo aqui que me chamou muita atenção e vai tirar a acusação de muitos corações. O coração humano está além do conhecimento. Já lemos em Jeremias, incompreensível. E as escrituras sagradas nos mostram o comportamento desse homem em 3 anos de ministério junto com Jesus. E há algo aqui que encheu meu coração nessa revelação. Aos pais presentes que são crentes de verdade, porque tem pai que é só presença, mas não é cristão de verdade, que dá testemunho de vida, que o filho pode orar como referência, pai ou mãe. Você que está em casa também. Mas o pai ou mãe que é referência, que dá testemunho de vida, e que as pessoas podem perceber que ele ou ela são realmente referência, eles costumam entrar em crise. Onde nós erramos? O que nós poderíamos ter feito? Será que falhamos no ensino? Será que falhamos no exemplo? Será que deveríamos ter mergulhado nosso filho ou nossa filha em um ambiente diferente? Jesus nos ensina nessa noite, eu recebi essa palavra para mim. Você quer maior referência de modelo? Jesus é a maior referência de modelo.
e mesmo assim Judas o traiu. Então, queridos, nós ensinamos nossos filhos desde cedo, nós ensinamos o caminho, nós mostramos o certo e o errado. Então não cabe a nós trazer acusação se hoje ou amanhã ele ou ela decide desviar da fé, seguir outros caminhos e a gente ficar se corroendo porque eles não querem o caminho do Senhor. Cabe a nós, como pai, mãe, intercessores que somos, clamar, gemer diante de Deus até a resposta vir. Não é aquela conversa fiada, Deus já sabe, isso é coisa de preguiçoso. A oração foi 12 horas, 1 hora para cada discípulo. Se Jesus precisava orar, conversa fiada que você não precisa orar, que Deus já sabe, senão ele não mandava orar. Nós temos que orar, buscar em Deus e dizer para Deus: Senhor, nós não criamos filho para ir para o inferno, mas em nenhum momento nos sentimos acusados, porque nossos filhos, seja lá de quem for, não querem ouvir ou obedecer a palavra do Senhor. Ou saindo de filhos para esposa, para marido, nós temos que entender que nós temos que não só ensinar. Eu gosto muito dessa expressão pessoal: a minha vida tem que falar mais alto que as palavras que eu falo. Atitude, caráter, ação diária. E nós temos que entender que uma vez que nós agimos com essa integridade, nós vamos perseverar até o fim. Mas nós temos que ficar atentos com essa lição do Senhor para a nossa vida, que mesmo nós estando em escola dominical, célula, culto de quinta, culto de domingo, cercado de coisas maravilhosas da presença do Senhor, se nós não mergulharmos na intimidade com o Senhor, o secreto pecado entrou no coração de Judas, lá no dinheiro, e ele foi abrindo porta lentamente, e ele foi se afundando lentamente. O resultado que ele colheu a escuridão, ele colheu a eternidade sem Cristo. Nós nunca vamos escapar dos traíras. Sempre haverá algum tipo de traição. Mas você pode ter certeza absoluta que a fidelidade de Deus é maior. E se nós andamos na presença do Senhor, o Senhor, que conhece o nosso coração, Ele não está preocupado com tudo aquilo que você tem de conhecimento. Ele está preocupado com aquilo que você tem de preocupação em agradar a Ele. E Ele sabia que naqueles discípulos alguns eram literalmente analfabetos, mas queria agradar a Ele. E esses foram para a eternidade. E Judas não foi, porque perdeu a oportunidade. Que Deus possa nos honrar de nós nos mantermos firmes na fidelidade. Curva sua cabeça. Senhor, esta palavra não ardeu há 10 dias atrás, ela está ardendo até hoje, e vai arder o resto da minha vida, porque ela mexeu comigo. E eu peço ao Senhor que ela possa estar trabalhando com a tua igreja, aqui presente, e com aqueles que estão em casa. A responsabilidade nossa
de andarmos na igreja, estarmos no culto, fazermos devocional diária, lermos a Tua palavra e mesmo assim não estar indo para o céu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra a nossa visão espiritual para entender que o que aconteceu com Judas pode acontecer com qualquer um de nós. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, deste povo que está aqui e do Teu povo que está em casa, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. A igreja diga amém.